Bom, a gente vai começar com a discussão do que é ser um conjunto. Não vou me alongar muito nisso, mas a princípio você poderia simplesmente falar assim, ó, conjunto é simplesmente uma coleção de coisas, né? Qualquer coleção de coisas que você pega e forma um conjunto, e foi isso que matemáticos fizeram durante muitos anos, certo? Mas qual que é o problema disso? Por exemplo, se você falar que qualquer coleção de coisas forma um conjunto, você poderia pegar a coleção das coleções e formar um conjunto. A coleção das coleções é uma coleção. Do tipo, então você poderia simplesmente definir quem seria T, que seria o conjunto de todos os conjuntos. Você tem uma coisa esquisitinha aqui, que é que T pertence a T, né? Afinal, ele é um conjunto. Esse aqui tem todos os conjuntos, então ele está em si mesmo. Você tem essa aí. Não é um exemplo de conjunto que você conheça. Tipo, a maioria dos conjuntos não é como os conjuntos que você conhece, né? A maioria dos conjuntos que você conhece não acontece essa coisa bizarra aqui, mas poderia acontecer. Tudo bem? Bom, mas se você conseguiu agora essa coisa que você é esquisita, você poderia querer tirar essas coisas esquisitas. Por exemplo, eu poderia formar o conjunto dos conjuntos normais. O que seriam os conjuntos normais? São os que não acontecem a bizarrice. Então seriam todos os x conjuntos tais que x não pertence a x. Certo? Eu quis excluir o caso feio. É lógico, bom, qual que é a primeira pergunta que você se faz aqui, né? Bom, primeira pergunta está respondida imediatamente, que é o T não é normal, né? O conjunto de todos os conjuntos não é normal porque o T pertence a T, então portanto ele não satisfaz isso. Tem dois conjuntos na tela aí, então acho que a segunda pergunta natural é perguntar se o N é normal. Perguntar se o N é normal é perguntar isso, certo? Bom, se o N pertencer ao N, você tem isso aqui. Então, se o N pertencer, se você supõe que o N pertence a N, você tem, por definição do N, que o N não pertence a N. Se você é do tipo preguiçoso e está falando assim, supor por contradição que pertence, então não pertence, então portanto você conclui que ele não pertence, você perderia o final da história. Olha o seguinte: supõe que ele não pertence. Se ele não pertence, bom, N é um conjunto que não pertence a si mesmo, então ele satisfaz a definição de N. Então você tem que ele pertence, certo? Então, se ele pertence, ele não pertence, se ele não pertence, ele pertence. É um paradoxo. Do tipo, não tem mais como você escapar aqui. Se você permitiu que todas as coleções, qualquer coleção de coisas formem um conjunto, você cai nisso aqui em meia linha, sei lá, quanto que você demora para chegar nessa contradição. Isso aqui é conhecido como paradoxo de Russell, para quem quiser procurar sobre esse assunto. Foi o Russell que descobriu isso aí no começo do século XX e falou: bom, temos um problema. Qual que é o problema? A gente tem que falar, a gente vai ter que ser mais cuidadoso com essa definição de conjunto. E o que acabou se fazendo depois de alguns anos foi a gente acabou definindo conjuntos da maneira indireta, que é a maneira axiomática. A gente não fala exatamente o que é um conjunto, mas a gente fala como eles se comportam. Igual quando você define corpo, você fala como os elementos dele podem se operar entre si. É mais ou menos isso que a gente acaba fazendo com conjuntos. Então você vai falar assim: qualquer coleção de coisas que seja governada por essas leis aqui, por esses axiomas que a gente vai colocar aqui, a gente vai chamar de uma coleção que vai ser os conjuntos. Tudo bem? Então vamos mostrar essa lista, é a lista que eu vou adotar, não é a única, tem outros jeitos de fazer isso, aliás, tem um monte de outros jeitos de fazer quase qualquer coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adotar uma lista que o pessoal é conhecida pelas pessoas como ZFC, que ela já começa estranha porque isso é uma pessoa, isso é uma pessoa e isso é um axioma. Certo? Então ela é uma tripla que tem, tipo, é o Zermelo, Frankel, que foram os que criaram mais ou menos essa lista, e o C é de axioma da escolha, choice do inglês. Então você está indicando que você vai acrescentar esse axioma. Aqui é por motivos históricos, no começo o pessoal discutia bastante se você deveria acrescentar esse axioma ou não. Eu vou acrescentar, então a gente não vai fazer tanto essa discussão aqui, tá bom? Vamos ver qual é a lista. Então essa lista vai falar como que os conjuntos funcionam. Basicamente, do mesmo jeito lá que em corpos, na teoria dos corpos, você tem duas operações, você tem multiplicação, a soma, você tem um elemento neutro para soma, um elemento neutro para multiplicação. Aqui eu vou ter meio que umas coisas parecidas. Eu vou ter o pertence, que vai ser minha operação, minha relação entre conjuntos, e basicamente isso. Eu posso até definir o igual a partir dele, mas você pode pensar então que você tem o igual, tá bom? Chavinha, essas coisas é mais notação que a gente usa para facilitar a nossa vida, mesmo no conjunto. Então, nosso primeiro, já vou avisar, a minha lista que eu vou colocar aqui, ela não é a lista minimal, tem axiomas aqui que implicam outros, mas eu acho que para fins didáticos ela é melhor, tá bom? Por exemplo, esse primeiro axioma tem bastante gente que nem lista ele, que é o axioma do vazio. Então,
O primeiro axioma, que é o axioma do vazio, ele simplesmente diz que existe um elemento especial que para qualquer y que você pega, o y não pertence a ele, certo? Existe um elemento que não tem elementos. Existe um conjunto que não tem elementos, ninguém pertence a ele. Repare que aqui vai acontecer uma coisa, se você não está acostumado com isso, tudo para mim vai ser conjunto. Então eu vou ficar falando que conjuntos pertencem a conjuntos, tá bom? Tipo, todo mundo para mim é conjunto. Então existe um conjunto especial que nenhum outro conjunto é elemento dele. Quem que vai ser? Isso aqui é a notação que a gente usa para ele, é esse aqui. Para quem tiver curiosidade, isso aqui é uma letra nórdica, se eu não me engano, e ela é tipo uma vogal, então tipo, o nome dela é ela mesma, então é isso aí. Tá? Eu não sei falar o nome dela. Ok? Mas é uma letra, não é o Fi, tá? Que às vezes o pessoal acha que é um Fi itálico, não é o Fi, é outra letra. Ok, então temos o primeiro axioma, que é o axioma do vazio, que simplesmente fala que existe um conjunto que não tem outros elementos. Tem o da extensionalidade, esse aqui tem esses nomes para esses axiomas, a gente não vai ficar usando tanto, mas. E tem outros nomes, esse aqui eu não lembro, tem um outro nome que falam para ele, mas eu não lembro agora qual que é esse outro. Ele vai meio que falar quando que dois conjuntos são iguais. Pensa na sua intuição, o que você quer, acha que é isso, e ela funciona. Dois conjuntos são iguais se eles têm os mesmos elementos. Então eu vou escrever aqui, ó, para qualquer x e para qualquer y, esses aqui vão ser os dois conjuntos que vão ser iguais, eu vou ter que x é igual a y, c e somente c, tá bom? Para qualquer elemento que você pegue, z pertence a x, c e somente c, z pertence a y, tá? Já é um, um axioma maiorzinho aqui, né? Então, tipo, mais. Então você tem que, para qualquer x e para qualquer y que você pega, o z, os elementos, eles vão ser iguais, sem somente ser, eles têm os mesmos elementos. Aqui, acho que compensa já a gente começar a colocar essa inclusão, falar que para qualquer z, z pertence a x, z implica, né, tipo, essa direção aqui, é falar que x está contido em y. Vamos usar essa notação. Aliás, já avisando, eu uso contido sem o igualzinho embaixo. Apesar de estar sem o igualzinho embaixo, quer dizer que pode ser igual. Se eu quiser destacar que eles são diferentes, eu ponho uma coisa assim. Tá? Mas eu uso contido sem isso aqui. Então, essa direção aqui, se qualquer z que você pega, z pertence a x, z pertence a y, então o z está contido em y, a outra é a outra inclusão. Tá? Vai facilitar para a gente não ficar tendo que escrever essa fórmula várias vezes. Então esse é o da extensionalidade. Tem um axioma que a gente chama de axioma do par. Cabe ele aqui porque ele é pequenininho. Então o que é o axioma do par? Para qualquer x que você pega, para qualquer y que você pega também, vai existir um terceiro conjunto, tal que o x e o y pertencem a z. Tudo bem? É isso que permite você fazer esse conjunto aqui. Ó. Você tem que o x é um conjunto e o y é um conjunto, você tem que esse cara é um conjunto também. Eu estou me adiantando um pouco aqui, mas tá certo? Isso aqui seria o z. Por que eu estou me adiantando um pouco aqui? Porque esse axioma só está falando que existe um conjunto que tem esses dois como elementos. Então, ele não está falando exatamente que existe esse. Poderia ser que ele falasse que existe esse e, sei lá, tem um A aqui, tem um lixo, um monte de outros elementos. Tudo bem? Ele só está falando que tem esses dois. Tá? Então a gente precisa de um axioma que limpe esse lixo. Do tipo, porque vocês vão ver que vários axiomas vão aqui vão ficar falando coisas que existem certos conjuntos que fazem certas coisas, mas que não vão falar que eles são os, tipo, só tem essas coisas que você quer. Eu poderia acrescentar aqui, mas o que eu faço é, tipo, simplesmente eu pego um outro axioma que limpa o lixo. Como é que é o axioma que limpa o lixo? Eu vou chamar ele de separação. E aqui a gente já vai começar a ter um pouquinho mais de trabalho. Que ele basicamente, eu não vou escrever ele aqui explicitamente o que ele está falando, mas suponha que você tenha que o A é um conjunto. Tá? Eu não vou escrever ele na fórmula dele explícita, porque é melhor a gente entender o que ele quer dizer. Suponha que A é um conjunto, tudo bem? E você tem φ, que é uma fórmula que fala sobre conjuntos. Ela pode ter parâmetros ou não, tudo tipo. Depois a gente discute um pouquinho esse tipo de coisa com mais exemplos concretos.
Aí você consegue fazer esse conjunto aqui novo, que vão ser todos os x que pertencem a A, tais que φ de x. Tudo bem? Então eu vou pegar. O desenho é mais fácil você entender o que é, por que é separação. Você tem aqui o seu A inteiro, eu tenho aqui são só os que satisfazem φ. Então essa parte aqui é um conjunto. É um cara que está contido no A. Repara que automaticamente ele tem que ser contido no A, todos os elementos dele são elementos de A. Mas eles são os que satisfazem uma certa condição. Por exemplo, se tivesse os números reais e falasse são os maiores que zero. Então isso é o que deixa você fazer isso aqui. Pega só os reais, que são os maiores que zero. Então você tem uma φ que fala sobre conjuntos, então ela só pode ter pertença, essas coisas. A gente poderia definir isso aqui explicitamente, mas eu acho que por enquanto a ideia é o que a gente precisa, tá bom? Então, esse conjunto, ou separação fala que dado um conjunto que já existe, esse aqui, então é para qualquer A existe e aqui vai ter um problema que eu já explico, e para qualquer fórmula que você pegar, você vai ter que existe esse aqui de baixo. Tá? Qual é o problema que eu já explico aqui, que foi o que eu já engasguei ali no negócio? Eu não tenho nas minhas fórmulas aqui, nos meus axiomas, pode pôr para todo A, pode ser existe Y, tudo isso aqui é conjunto, mas eu não posso fazer para todo φ. Eu não tenho quantificação sobre fórmulas. Então, na verdade, esse axioma da separação ele é um esquema de axiomas. O que eu quero dizer com isso? Para cada fórmula que você fixa é um axioma. Então, pega lá a fórmula, sei lá, maior que 5, se tivesse essas coisas na nossa linguagem. Ou o vazio pertence, por exemplo. Vazio pertence é uma fórmula que a gente poderia pegar. Vazio pertence a x. Certo? É uma fórmula que a gente pode pegar. Então, para essa fórmula vazio pertence a x, a gente tem o axioma. Para outra fórmula, um novo axioma. Certo? Do tipo, então isso aqui é uma lista infinita de axiomas. Por que é um esquema? Por que isso não dá confusão? Você verificar que uma fórmula, né, tipo, que isso aqui todo é uma instância desse axioma, é verificável. Eu te dou aqui, tipo, olha, vê se saiu por esse axioma da separação. Você bate o olho, você sabe dizer que é isso. Isso tudo dá para formalizar melhor, mas a gente não vai fazer isso aqui, tá bom? Vamos só pensar que ele é um esquema de axiomas, é essa lista infinita aqui de axiomas que tem essa cara aqui. Para cada fórmula você tem essa cara, tá bom? Tem o axioma da união, que permite você juntar os elementos de um certo conjunto. Então o que é isso? Só que aqui eu não vou fazer que eu vou conseguir fazer x unido com y. Tá? Porque aqui vai ser a união de dois. Eu até consigo fazer com outras coisas, mas o que eu preciso aqui é juntar qualquer família de conjuntos. Então eu preciso, mesmo que a família seja infinita, apesar de eu nem falar o que é ser infinito ou não. Então o que eu vou pegar? Supõe que A é um conjunto, ou melhor, vamos pensar que F é uma família de conjuntos. Eu vou pegar aqui, F é uma família de conjuntos, e eu vou tentar fazer o que seria a união disso aqui, que vai ser a união de todos os F'inhos que estão aqui. Então, quem que é esse conjunto? Eu vou tentar definir o que é esse conjunto. Se você não está acostumado com essa notação, pensa como se fosse tipo uma somatória aqui, do tipo, então eu vou juntar todos os F's que estão nessa família. Depois eu faço um exemplo. Como é que fica o meu axioma? É para qualquer F que você pega, existe um U, que vai ser a união, não é esse aqui, tal que para qualquer X e para qualquer Y que você toma, se o X pertence a Y e o Y pertence ao F, do tipo, então esse Y está fazendo o papel desse F sem ser fresco aqui. Se acontecer essas duas coisas, então o X vai pertencer ao U. Tudo bem? Então, do tipo, se o X é elemento de algum elemento da sua família, o X está no seu conjunto no final. Não tem ele ser elemento de alguém. Você simplesmente apagou essa caixinha que ele estava. Às vezes a pessoa faz essa coisa. Para facilitar, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou pegar F como sendo a família que tem o conjunto unitário do 1, o 2 com o 3 e o unitário do 4. Certo? Se você tomar essa família aqui, o seu U que aparece aqui em cima nada mais é que pegar todo mundo que é elemento de algum elemento dele. Então o 1 é, o 2 é, o 3 é e o 4 é. Tá bom? É isso aqui que dá por essa família. Você consegue apagar essas chavinhas aqui de dentro. Beleza? Então esse aí é o axioma da união. Tem o axioma do infinito.
É ele que vai permitir a gente definir depois o que é ser infinito ou não. A gente vai fazer essa discussão mais tarde. Eu preciso de uma notação aqui para ele. Suponha que você tem x é um conjunto. Eu vou denotar o que é S de x. Tá? Que você vai ler como sendo o sucessor de x. Essa leitura só vai fazer sentido depois, mas por enquanto aceita isso. O que é o S de x? É você fazer o seguinte: você pega o x e junta, né, faz a união dele com o x. Eu não expliquei o que é isso aqui. Isso aqui eu estou falando que é o conjunto que é formado pelos elementos do x mais o elemento que é o próprio x. Tudo bem? Isso aqui, como é que você formaliza esse troço? Você vai ter que usar aquele axioma do par que a gente estava falando antes, tá bom? Do tipo, para você conseguir tentar fazer isso aqui, você vai ter que usar a união, ou sei lá, do tipo, tá bom? Você tem que formalizar porque que isso aqui está certinho, tá? Mas está certinho. Então você lê isso aqui como sendo o sucessor do x, tá? O que o axioma do infinito fala é que existe um conjunto, existe um S que vai ter quais propriedades? O vazio pertence ao S. Se você não quiser usar essa notação, você vai falar que existe um elemento lá dentro que não tem elemento nenhum, que é o que é garantido lá pelo primeiro axioma, mas a gente vai usar que tem essa nomenclatura. E o vazio é único pelo segundo axioma, que fala que quando que dois conjuntos são iguais. Dois conjuntos são iguais, vocês têm os mesmos elementos, o vazio não tem elemento, então só tem um. Tá bom? Mas, sei lá, vamos já reduzir um pouco aqui o nosso trabalho, porque já está dando bastante. Então, existe um elemento, tal, que o vazio está lá dentro, mas não é só isso. Ele tem a seguinte propriedade: para qualquer x que você pega dentro do S, o S do x pertence a S. Então, não só ele tem o x, como ele tem o sucessor do x. Então, isso aqui vai dar os naturais para a gente. Isso aqui é spoiler do futuro, tá bom? O vazio está lá dentro e sempre que você pega alguém, pensa assim. Pensa o vazio como sendo zero. O zero está lá dentro e se alguém está lá dentro, o sucessor também está. Meio que você vai pegar que está todos os naturais aqui dentro. Tá? A princípio, dentro do S pode ter tralha, pode ter sujeira, mas aí a gente limparia ele meio que com o axioma de separação, mas vai dar um certo trabalho para limpar ele aqui. A gente vai discutir isso mais tarde. Tá bom? Isso aqui vai te dar a noção. Pensa assim, para um conjunto ser desse jeito e pensando que o sucessor sempre é diferente do próprio x, você vai ter que esse conjunto, esse S tem que ser infinito. Tá bom? Até agora os axiomas que eu estava te falando, se você começou com finito, você continua com finitos. Tá? Esse aqui que é o que vai falar que você vai conseguir um conjunto infinito. Tá bom? Conjunto das partes, o axioma das partes, esse aqui é mais tranquilo. O que é o conjunto das partes? Ele basicamente vai falar que para qualquer x que você pega, vai existir um y, tal que para qualquer z, aqui eu vou já usar o abuso de notação, já vou usar o contido, tá? Para qualquer z que está contido no x, o z pertence ao y. Quem que é esse y? É o que a gente vai denotar por partes de x, tá? Ele é o conjunto de todos os subconjuntos de x. Então ele tem todos os, vamos usar a notação que está escrita aqui em cima, todos os zzinhos, tais que zzinho está contido em y. Opa, zzinho está contido em x. Você pode, a primeira vez que você vê esse negócio, você fala assim, mas eu não posso usar o axioma da separação para fazer esse? Não. O axioma da separação, você precisa ter um pertence a alguma coisa aqui. Certo? Você tem que ter um conjunto e tomar alguns subconjuntos, pegar alguns elementos dele. Aqui eu não tenho quem são esses elementos, certo? Então, partes eu acabo tendo que, tipo, ele que fala que isso aqui você pode fazer, tá bom? Estou pegando a coleção de todos os subconjuntos desse meu x. Repara que do jeito que está aqui escrito, pode ter sujeira, mas daí eu uso o axioma da separação, de fato, para falar limpa e fica só com esses, tá bom? Mas na definição a gente não precisa colocar isso aqui. Agora tem um que a definição é um pouco mais trabalhosa. Vamos lá. Imagina que você tem uma phi. Bom, só primeiro falar quem que é o axioma. O nome dele é substituição. Substituição. Imagina que você tem uma phi, que é uma fórmula sobre conjuntos, e ela é do tipo função. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar um x, vai ter, para qualquer x que você pega, vai existir um único y tal que vai valer essa fórmula aqui, x, y. Para qualquer conjunto que eu pegue,
Vai existir um único y que vai satisfazer isso aqui. Para você ter um exemplo de uma função dessa, é aquela lá, por exemplo, a gente fez aquela do sucessor que eu fiz antes. O sucessor dá uma fórmula desse tipo. Você pegar você pode falar, a minha φ poderia ser, por exemplo, x é igual a, não, y é igual ao sucessor do x, por exemplo. Você escreve o que é o sucessor do x, né? Então y é igual a x unido com o unitário do x. Tudo bem? Então isso é uma fórmula do tipo função. Qualquer um x que você pega vai ter um único cara que é o y, tá? Que é o sucessor dele. Então se você fizer isso, dadas essas condições, você tem uma fórmula, então vai ser um esquema igual ao axioma da substituição, do separação. Se você tem uma fórmula desse tipo, você tem um axioma. Qual que é o axioma? Vai falar o seguinte, que se para qualquer x que você pega, existe um y, depois eu faço uma explicação melhor desse negócio. Existe um y tal que para qualquer z que você toma dentro do x, existe um z' pertencente ao y, tal que φ de z, z'. É todo um nome muito complicado para fazer a seguinte coisa. Imagina o seguinte, que eu vou fazer um exemplo aqui que eu acho que é mais fácil. Imagina que você tem um conjunto A. Aí eu quero pegar, não os elementos do A, eu quero pegar o conjunto formado pelos sucessores dos elementos do A. Do tipo, seria para fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar os SA tal que A pertence a A. Certo? Em vez de eu trabalhar com o próprio A, eu vou trabalhar com os sucessores do A. Eu uso esse axioma aqui. Eu pego aquela fórmula que a gente pegou, e esse aqui é o conjunto formado por quem? Pelos caras que são ditos os sucessores dos elementos do A. Por isso que é substituição. Pensa assim, você tem o A, ele tem lá os seus espacinhos, que são seus elementos. Eu estou trocando no lugar de cada elemento a sua imagem via essa função. Pensa que o y é a imagem do x, se a gente colocasse. Aqui às vezes o pessoal usa essa notação aqui. Tá? É um pouco abuso aqui, mas fica mais claro o que você está fazendo. Então, em vez de eu trabalhar com o x, eu troco o seu sucessor. Então, ele é o que garante que você consegue fazer conjuntos desse tipo aqui, da substituição. Tudo bem? É outro esquema, você precisa de novo para vários. Para cada fórmula você precisa de um axioma novo. Estamos quase acabando. Tem o axioma da fundação. Lá no começo a gente viu que tinha aquele conjunto T que pertencia a T. O axioma da fundação não vai deixar esse tipo de coisa acontecer, tá bom? Ele não deixa várias outras coisas acontecer. É meio que o axioma que não deixa ter a genealogia do Dark. Não parece do jeito que eu vou escrever, mas é o que ele vai fazer isso aí. Fica como exercício depois você pensar um pouquinho. Para qualquer x que você pegue, que não seja o vazio, né? Então qualquer x diferente do vazio, vai ter um elemento lá dentro do x, tal que o x intersectado com y, isso aqui quem que são? É o conjunto feito pelos elementos que estão no x e estão no y. Você tem que garantir que esse negócio existe. Esse negócio existe pela axioma de separação. Tá bom? É um exercício, mas vai ter um elemento lá dentro, tal que a intersecção dele com o y é vazia. Tá bom? Isso aqui não vai ter um conjunto x que pertence a si mesmo. Isso aqui implica isso. Porque se você tivesse um conjunto x que pertencesse a si mesmo, você poderia tomar o unitário do x pelo axioma do par, né, o par do x com ele mesmo, e ele ia contrariar esse axioma. Tá? Tenta depois fazer esse negócio, mas isso é verdade. Tá bom? Mas ele não permite outras coisas até um pouco mais complicadas. Tá bom? Ele não vai deixar ter que A pertence a B, que pertença a C, que pertence a A de volta. Eu voltar para essas coisas. Isso aqui eu consigo tirar por esse axioma aqui. Então, esse é o da fundação. Esse, de longe, é o axioma menos usado. Tá bom? Quase qualquer coisa que você faz em matemática você faz sem esse axioma aqui. A gente vai ver no curso que a gente vai usar explicitamente, acho que ele uma ou duas vezes. Mas ele é o que deixa as coisas mais bonitas, é o que deixa você enxergar as coisas de uma maneira mais fácil. A gente vai ver isso depois. Tá bom? E aí, o último
É o axioma da escolha, que eu enuncio de um jeito diferente, na verdade eu nem enuncio. É o princípio da boa ordem. Da boa ordem. O que o princípio da boa ordem quer dizer? É todo conjunto admite uma boa ordem. Boa ordem é todo conjunto não vazio tem elemento mínimo. Mas eu tenho que explicar o que é mínimo, tenho que explicar o que é ordem, a gente vai fazer isso depois. Então, por enquanto, ele vai ficar enunciado só assim, tá bom? Esse axioma é o que a gente vai ver lá na frente, que ele é equivalente ao axioma da escolha, que eu enunciei aqui, mas ele é equivalente ao lema de Zorn, se você conhece o lema de Zorn, ele é equivalente a todo espaço vetorial, tem base, a gente vai discutir esse tipo de coisa depois. Nos livros de conjuntos, em geral, o pessoal acaba colocando o princípio da boa ordem como sendo o axioma, em vez do axioma da escolha, por motivos estéticos, ele é mais bonito em algum sentido, mas a gente vai discutir sobre esse tipo de coisa mais tarde. Tá bom? Então essa aí é a lista que a gente vai adotar de axiomas. Vai ter axiomas extras que a gente pode ou não colocar nessa lista, por exemplo, a hipótese do contínuo, coisas do tipo, mas a gente vai discutir como essas coisas são feitas mais tarde. Por enquanto, a lista dos axiomas é essa. Tá bom?